Olá a todos. Essa presente aula deve abordar um modelo que eu estou escrevendo aqui como simples para um semicondutor, mas utilizando a ideia da segunda quantização. É um tópico que geralmente não aparece em livros mais introdutórios, como é o caso do livro do Rezende, né, que é esse livro aqui que eu recomendo, e onde nós fazemos uso dos operadores de aniquilação, de criação e de aniquilação fermiônicos para os elétrons. Então, o C-Dagger cria um elétron de número de onda, vetor de onda K spin sigma, e o C chapeuzinho ele aniquila um elétron com esses números quânticos aqui. Seguem as relações de comutação, ou melhor, de anticomutação fermiônicas. Então são férmions os elétrons. A anticomutação entre dois operadores fermiônicos de aniquilação dá zero, assim como entre dois operadores de criação. Mas, se você aplicar primeiro um de criação e depois um de aniquilação, ou na ordem contrária, ou seja, no anticomutador aqui, entre um operador de aniquilação e um operador de criação, para elétrons com spin K, sigma, K', sigma', você vai ter as funções delta de Kronecker ou delta de Dirac, se você levar para o limite do contínuo os vetores de onda, né? A delta dos spins aqui, é claro, ela é discreta sempre, é uma delta de Kronecker mesmo. Então, o hamiltoniano para elétrons livres, ou seja, esse aqui seria o hamiltoniano só dos elétrons, sem levar em conta nenhuma interação no sistema, ela é dada como sendo um somatório sobre todos os elétrons que estão na camada de valência, ou na banda de valência, nesse caso, ou seja, você vai somar sobre todos os vetores de onda K e todos os spins sigma para todas as energias menores do que o máximo da banda de valência, que estou chamando de EVO ou EV0, e é simplesmente dado pela energia de um elétron com números quânticos K e sigma vezes o operador de número, né? Lembre que esse aqui é o operador de número. Mais a soma de todos os elétrons, operador número aqui, que estejam com energias acima do mínimo da banda de condução. Então, essa parte descreve os elétrons na banda de condução e essa parte descreve os elétrons na banda de valência. Só que eu preciso lembrar que na valência, enquanto na condução está tudo certo, a massa efetiva dos elétrons é maior que zero, na valência, a massa efetiva de elétrons na banda de valência é menor que zero, é negativa. E aí é que nós reinterpretamos isso como sendo a lacuna, o buraco. Então eu vou trabalhar um pouquinho mais esse termo da valência aqui. Outros elétrons eu não preciso fazer nada. Tá? Então, só lembrando de um pequeno detalhe, as formulações das energias, vejam só, a energia de um elétron na banda de condução, o EC de K, se eu considerar que o spin não afeta em nada a energia, não tem campos magnéticos presentes, caso contrário é só um shifting dependendo dos elétrons. Se tiver algum acoplamento spin-órbita, isso poderia depender do spin, mas vamos supor aqui, por simplicidade, o modelo elétron livre. Essa aqui eu vou definir como o EC de K sigma, e esse aqui é o EV de K sigma, né? O EC, ou E subíndice C, como função do vetor de onda K, seria simplesmente o EC0 mais H cortado quadrado, K menos 1K0 ao quadrado sobre 2m dos elétrons na banda de condução, onde esse cara aqui é simplesmente uma massa efetiva. Então, se eu olhar a banda, né, eu tenho isso aqui em termos de K, simplesmente uma função que ela é parabólica em torno do mínimo em relação a um ponto K0, que é um vetor em 3 dimensões. Eu estou desenhando aqui simplesmente como um escalar para ficar mais simples. Então, esse ponto aqui, em termos de energia, E de K, é simplesmente o EC0. Tá? Existe um gap e o mínimo da banda de valência, desculpa, o máximo da banda de valência eu vou considerar em torno de zero para simplificar a conta aqui. Então, esse aqui seria o nosso EV0.
O EV0, portanto, define o máximo da banda de valência, que teria uma função EV de K, também vou descontar ou negligenciar o spin, seria dada então por EV0 menos H cortado quadrado, K quadrado, dividido por 2 vezes o fator de massa dos buracos, né? Quando eu já estou considerando aqui esse fator, esse MH como positivo, já seria o valor modular aqui, né? Seria a própria massa efetiva dos buracos ou das lacunas. Eu escrevo o subíndice H para lembrar de rolo, mas em livros em português é comum escrever subíndice B para lembrar de buraco, ou L para lembrar de lacuna. Tá? E aqui também é muito comum usar subíndice C para lembrar a condução, e aqui também poderia ser subíndice V para lembrar a valência, né? Que é onde ocorrem os elétrons e as lacunas. Então, basicamente, né, vejam que se você fizer o K0 igual a zero, isso aqui corresponde a um semicondutor de band gap direto, ou seja, esse ponto se desloca para cá. Ao passo que se o K é diferente de zero, esse ponto está deslocado, você tem um semicondutor de band gap indireto. Então, de acordo com o K0, é que você tem as situações. Se K0 igual a zero, K0 igual a zero, o band gap é direto. Se K0 é diferente de zero, então aí você tem um band gap indireto. São as duas situações possíveis para um semicondutor. E basicamente isso só é um problema aqui com a expansão da densidade de estados em torno do mínimo da banda de condução e do máximo da banda de valência. É claro que você poderia ter a situação em que essa está em zero e o outro está deslocado, mas é só você pensar em apresentar isso aqui com um deslocamento e aquele centrado em zero, não tem problema algum. Claro que o band gap corresponde a essa distância daqui até aqui, né? Esse aqui seria a energia do gap, EG, e esse EG, só para lembrarmos, é simplesmente o EC0 menos o EV0, ou seja, é a distância entre o mínimo da banda de condução e o máximo da banda de valência. Isso é o que a gente chama de gap. Então, vamos voltar aqui para o nosso trabalho a ser feito, que é trabalhar com esse termo aqui, ó. Veja só, eu vou redefinir operadores, eu vou definir novos operadores. Isso na banda de valência. Então, eu vou trabalhar esse termo aqui, que é formalmente igual, a não ser a relação de energia, né, que é expandida em série de Taylor em torno desse ponto aqui. Ou seja, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo aqui. Vejam só. A criação de um elétron na banda de valência, com momento K e spin sigma, corresponde a você aniquilar, é o mesmo que aniquilar um buraco. Eu vou definir isso aqui como a aniquilação de um buraco. Tá? Ou seja, eu não vou colocar os índices porque eu estou somando sobre todos, então basicamente você... Mas aniquilar um elétron de momento K e spin sigma corresponderia a, ou melhor, criar um elétron de momento K spin sigma corresponderia a aniquilar um buraco de momento menos K e spin menos sigma. E da mesma forma, tá, a aniquilação de um elétron, acho que fica mais fácil de você entender aqui a aniquilação, tá? A aniquilação de um elétron com momento H cortado K vetor, né? Ou simplesmente vetor de onda K e spin sigma, eu vou trocar isso aqui, eu vou identificar isso aqui com o operador de aniquilação, desculpa, de criação
de um buraco de momento menos K e spin menos sigma. Por que eu posso fazer isso? Veja só o seguinte, se você tem um elétron com momento P sendo removido do mar de elétrons aqui, eu tenho um mar de elétrons aqui na banda de valência, um dado elétron aqui ele tem momento K, onde esse é o vetor K e spin sigma, então eu teria um elétron de momento K e spin sigma, de tal maneira que se você tivesse a banda de valência totalmente completa, o mar dos elétrons de valência teria momento total zero, certo? Teria momento total zero. E spin total zero, porque para cada K eu tenho um elétron em menos K, para cada spin sigma eu posso supor que tem um spin menos sigma em cada vetor de onda, né? Porque você está supondo que aquela banda está completa. Então veja só, se você arrancar numa quantidade que tem momento total, vetorialmente falando, zero, e o spin total igual a zero, somado sobre todos os spins de todas as partículas igual a zero, se você tirar um elétron daqui de momento K e de spin sigma, você está deixando esta banda com um momento menos K que não foi contrabalançado, e com, obviamente, um spin menos aquele que foi removido. Se você tirar um spin up, vai sobrar nesse mar de elétrons um spin down, tá? E porque não é mais compensado. E se você tirar esse momento para a direita, por exemplo, vetor K positivo, tirar, sobrou um momento para o outro lado não balanceado. Então, isso é o equivalente a você criar uma lacuna. Essa lacuna, que poderia dizer menos K e menos sigma. Você introduziu uma partícula com momento menos K e menos o spin do elétron que foi arrancado lá. Então, na banda de valência, vejam só que a parte da valência do hamiltoniano, que é dada como somatório sobre todos os elétrons, spin K, spin sigma e vetor de onda K, C dagger, K sigma, C K sigma, mas para todos os elétrons que estão na banda de valência, ou seja, para energias de elétrons que sejam menores do que aquele máximo da banda de valência, uma vez que eu estou somando o vetor K desde menos até mais, e uma vez que eu estou somando os spins como up e down, eu não preciso ficar me preocupando em trocar de fato por... É como se eu estivesse trocando o sinal da soma, o sinal do K na somatória. Então, isso aqui é a mesma coisa que você fazer o somatório do fator de energia na valência, trocar o operador de criação de um elétron pela aniquilação de uma lacuna. Seria menos K e menos sigma, mas eu posso redefinir o somatório aqui, né? Eu simplesmente redefino, porque eu vou somar sobre todo K, indo de, idealmente, menos infinito a mais infinito. Então, esse sinal aqui, já que a função também ela é simétrica em relação ao módulo quadrado, eu não preciso ficar carregando esses sinais aqui. Tá? Então, D dagger, porque eu estou trocando o operador de aniquilação por um operador de criação, D dagger de K e sigma. Então, basicamente, é isso que foi feito. Somado sobre todo K, sobre todos os spins, só que agora eu preciso lembrar que o acoplamento do spin de um buraco com um campo magnético tem sinal contrário, se você estiver introduzindo campos magnéticos. E, claro, continua sendo um somatório sobre todas as energias menores do que o máximo da banda de valência. Só que vejam só, isso aqui ficou estranho, né? Porque você de fato tem o operador de criação e depois o de aniquilação. Isso aqui não é um operador de número. O operador de número, ele é sempre nesta ordem. C dagger C. D dagger não é um operador de número. É um operador
na ordem trocada. Tá? Mas, vejam só, eu posso inverter essa ordem, lembrando que, como isso aqui também são operadores fermiônicos, porque eu simplesmente estou reidentificando o que é aniquilação e o que é criação, tá? Ou seja, criação de um elétron é a aniquilação de uma lacuna, criação do elétron aqui, né? Se eu colocar um elétron aqui, eu estou aniquilando uma lacuna. Se eu arrancar um elétron daqui, eu estou criando um buraco aqui, ou uma lacuna. Então vejam só, eu posso usar a álgebra dos operadores, porque eles são fermiônicos também, e dizer o seguinte, olha, da equação de Dagger, se eu pegar os mesmos números quânticos, né, aqui não importa a ordem, porque é um anticomutador, tem um sinal mais, se fosse um comutador trocaria o sinal, inverter a ordem, mas aqui, se você pegar um dk sigma, d Dagger k sigma, com o mesmo K dos dois lados, isso aqui tem que dar 1. Estou pegando o mesmo K e o mesmo spin, isso aqui dá 1. Né? Se fossem diferentes, daria delta de K, K', delta de sigma, sigma'. Mas eu estou pegando o mesmo K e o mesmo sigma. Então isso aqui, ó, o anticomutador de dois operadores fermiônicos de lacunas, com os mesmos números quânticos dá 1. E isso aqui é a mesma coisa que D Dagger mais D Dagger D. Aqui, claro, com os números quânticos associados. Né? Eu vou escrever K, entenda que tem o spin também. K. Ou seja, se eu quiser isolar esse fator aqui e escrever esse fator em termos do operador de número, que é essa quantidade que está aqui, eu simplesmente vou ter o seguinte, olha, D Dagger, essa quantidade que está bem aqui, essa quantidade aqui, é igual a D Dagger D, ou seja, aí vira um operador de número, K sigma, menos 1. Né? Porque eu simplesmente... desculpa. Mais 1, né? É mais 1 menos esse fator aqui. Então, quando eu troco a ordem de dois operadores fermiônicos, eu ganho um sinal menos. Então, é menos o operador de número mais 1. Parece esquisito, né? Mas o que acontece é que a parte que é o termo de energia cinética, que seria associada a uma partícula livre, que tem esse sinal estranho, porque seria uma energia cinética negativa, quando eu redefino os operadores de elétrons para operadores de lacuna, esse sinal menos faz o quê? Inverte esse sinal aqui, e aí eu tenho, isso aqui é uma constante de energia, e eu tenho então, com esse menos que está aqui, menos vai ficar mais, eu tenho o mesmo termo de energia de uma partícula usual de massa positiva e que se move, no caso, com carga positiva, que é o buraco. Então, essa troca de operadores faz essa jogada interessante aí, que é eliminar esse sinal menos daqui, embora ele venha parar aqui para essa constante de energia. E é claro, eu vou ter um somatório de energias. Então, vejam só o que vai acontecer aqui. Nós vamos ter o seguinte agora. O hamiltoniano total do sistema, ele vai passar a ser escrito assim, olha. O hamiltoniano novo do sistema passa a ser o somatório sobre todo K e todos os spins, o termo da banda de condução, que seria quem? O mínimo da banda de condução mais a energia de partícula livre, H cortado sobre 2m, pode ou não estar deslocado esse mínimo da banda de condução. Tá? Então eu tenho esse cara na banda de condução, vezes o operador número, que é simplesmente esse produto. Então isso aqui é na banda de condução, certo? Isso é banda de condução, mais, agora vejam só, eu vou ter o somatório desse 1 aqui, ó, o somatório de todas as energias E de K sigma da banda de valência, sobre todo K e todo sigma. Isso aqui é uma constante do sistema. Isso aqui é simplesmente um número que eu posso chamar de E0, redefine a escala de energia. E0 é uma constante não importante.
E esse menos que está aqui, ó, eu vou simplesmente escrever trocado assim, somatório sobre todo K sigma. Lembra que seria aqui EV0 menos H cortado quadrado, K quadrado sobre 2M do buraco, né? Mas eu vou jogar o menos para dentro e eu vou ter, então, H cortado quadrado, K vetor quadrado, dividido por 2 vezes a massa efetiva dos buracos, lá na banda de valência, menos EV0, seria o menos dessa quantidade aqui, mas agora, vejam só, o termo cinético ficou com o sinal correto, ele tem sinal positivo. Ok, tá? E o operador agora é um operador de criação vezes um operador de aniquilação de lacunas. Ou seja, um operador número aqui e um operador número aqui. Ou seja, está com o sinal correto agora. Perceba o seguinte, esquecendo a banda de condução, onde as coisas se comportam como usual, se você colocar um elétron lá, você ganha essa quantidade de energia, eu preciso lembrar que essa parte aqui é somada sobre todas as energias, de tal maneira que sejam maiores do que o EC0. Essa parte aqui é o somatório de todas as energias que sejam menores do que o EV0. Né? Seria isso. Agora eu não preciso mais me preocupar com isso, porque esse EV0 aqui é uma constante, funciona como se fosse uma energia potencial, vamos chamar assim como esse também. Agora eu vou somar sobre todas as energias cinéticas de buracos, e esses números são todos positivos. Enquanto que aqui eu vou somar sobre todas, mais essa constante, claro, todas as energias cinéticas dos elétrons, que são números positivos também. Tá? Então, note o seguinte, essa quantidade E0, suponha que não tivesse nenhum elétron na banda de condução, e a banda de valência está completamente preenchida. Está completamente preenchida. A energia total do sistema seria quanto? Bom, se não tem nenhum elétron lá em cima, zero, que viria da banda de condução. Então, esse termo que está aqui ó, escrito na linha de cima é a banda de condução. E esse termo aqui é a banda de valência, claro. Vejam só, eu teria quem? Se não tem nenhum elétron na banda de condução. Todos os elétrons ocupando banda de valência. Eu teria, esqueça buracos, não tem buracos lá. Eu teria a energia total do sistema, é o somatório de todos os elétrons, da energia de todos os elétrons preenchendo a banda de valência. Isso aqui. Ó. Seria essa energia. Mas na hora que eu arranco um elétron da banda de valência, o que eu estou fazendo? A banda de valência tem energias todas menores do que um certo limite superior, que é o EV0. Então, se você arrancar um elétron aqui, ó, EV0 menos H cortado quadrado, K quadrado sobre 2M, a sua energia total era a somatória de todos esses números aqui, seria o nosso E0, seria o somatório de tudo isso aí. Se eu arrancar esse cara aqui, eu vou deixar o sistema com essa energia menos essa quantidade aqui, ó, menos quem? EV0 menos H cortado quadrado, K quadrado sobre 2M do buraco efetivo lá. Perceba que, ao trocar esta ordem aqui, ó, por conta desse sinal aqui, você está simplesmente, de fato, ao arrancar o elétron daqui, criando uma lacuna e deixando o seu sistema com essa energia mais essa quantidade de energia aqui, ó, que é por conta da criação de um buraco aqui nesse ponto com um vetor de onda K e spin sigma. Então a nova energia do sistema é quem? É a energia original, se todos os elétrons estivessem preenchendo ali, menos a energia de arrancar esse elétron daqui, ó, de deixar uma lacuna nesse ponto aqui, que se fosse um elétron teria essa energia. Então você está criando um buraco com o valor de energia com sinal trocado, e o nosso sistema novo vai ter aquele E0 mais a energia do buraco, que é essa quantidade aqui, ó. Eu posso escrever o sistema
sem o elétron, tá? E o sistema todo preenchido menos aquele elétron lá, como sendo E0 mais, vejam só, jogando o sinal para lá, H cortado quadrado, K quadrado sobre 2 vezes massa do buraco menos IV0. Essa é a energia do buraco que eu criei lá na banda de valência. Então, esse aqui é a energia, como essa energia é zero, que é dada pelo somatório de todas as energias disponíveis na banda de valência, é a energia que o sistema teria se todos os elétrons estivessem ocupando seus níveis na banda de valência. Na hora que você arranca um elétron de lá, ele tem uma energia sempre menor do que EV0, é a mesma coisa que introduzir a energia do buraco, da lacuna que foi criada lá. Ok? Então, isso é o primeiro ponto importante a ser considerado. Então, eu posso escrever agora, simplesmente esquecendo essa constante aqui, eu posso escrever, porque ela é uma constante do sistema, ela define ou redefine, eu poderia subtrair esse zero do hamiltoniano, ela só redefine uma escala. Eu posso, então, escrever o hamiltoniano do sistema, tá? H menos esse zero, e definindo o parâmetro de energias como sendo o potencial químico do sistema, eu vou escrever como nível de Fermi, eu vou medir todas as energias a partir do nível de Fermi. Tá? Lembre que é muito comum alguns livros de semicondutores usarem nível de Fermi indistintamente, porque Mi também denota mobilidade de partículas e tal, aí fica uma confusão, Mi também é permeabilidade magnética. Então, para você não usar a letra Mi em vários lugares com contextos diferentes, normalmente o pessoal deixa E subíndice F para denotar potencial químico. E isso se chama nível de Fermi. É comum o jargão em linguagem de semicondutores. Eu suponho que seja por conta do uso da letra Mi, do alfabeto grego, em outras circunstâncias. Então, eu vou escrever o nível de Fermi nesse sistema. Eu poderia medir todas as energias a partir do nível de Fermi, simplesmente passa a ser dado, então, assim, olha, descontado também o nível de Fermi, mas eu preciso lembrar que para as lacunas, né, eu sempre tenho a subtração para os elétrons eu subtraio o nível de Fermi, para as lacunas, por conta daquela inversão que eu fiz nos operadores, eu vou ter um sinal mais aqui. Então vejam só, H menos E0, já considerando o nível de Fermi, seria dado assim, ó, EK sigma, K vetor sigma. Não preciso mais especificar nada disso, né? Porque eu estou somando sobre esse termo que é de energia cinética. Eu vou ter esse E0, esse E0C ou esse zero, tanto faz, mais o termo de energia cinética, que para os elétrons é medido eventualmente em torno de um ponto K, que pode não coincidir com o máximo da banda de valência, menos o potencial químico aqui, E de Fermi, nível de Fermi, se você preferir, C Dagger, K sigma, C de K e de sigma. Então, os elétrons aqui, esses operadores agora denotam exclusivamente elétrons na banda de condução, mas estou esquecendo dessa quantidade aqui, eliminando ela do sistema, somatório, H cortado quadrado, K quadrado dividido por 2 vezes a massa efetiva dos buracos, menos EV0, mais o nível de Fermi, que eu tenho que lembrar que entraria menos o nível de Fermi para elétron, só que eu troquei a ordem do operador para pegar esse operador de lacunas aqui, fica um sinal mais aqui. Né? Troca o sinal de tudo, na verdade. Eu teria EV0, menos H cortado quadrado K quadrado, blá, 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 menos EF. Quando eu troco o sinal de todos os termos, inclusive do potencial químico. D Dagger K sigma DK sigma. Então eu tenho aqui o hamiltoniano livre, né? Já descontada aquela energia que é já diagonal, né? Seria um termo diagonal, já descontada essa energia, que é a energia do mar de elétrons na banda de valência, se todos os elétrons estivessem lá. Então esse aqui
é o hamiltoniano livre de um semicondutor. Hamiltoniano é o hamiltoniano para elétrons e lacunas, eu vou chamar de E- e E+, livres. Ou seja, não interagentes. Sempre lembrando que essa é uma aproximação válida lá perto dos pontos de mínimo da banda de condução, máximo da banda de valência. E o livre aqui significa que todo o potencial da rede já foi incorporado na massa efetiva e nos outros parâmetros que eventualmente entram aqui, E0C, EV0 e tal. Todas essas influências do potencial cristalino do material já foram incorporadas efetivamente na massa efetiva das partículas. Tá? Então esse seria o nosso hamiltoniano do modelo. Agora perceba o seguinte, tá? Se você for tentar criar um par, para criar um par elétron-lacuna, você requer conservação de energia. Tá? Então aqui ó, eu vou discutir um pouquinho criação e aniquilação de par elétron-lacuna. Vou usar a mesma notação que é usada em física de partículas elementares, tá? Que é E mais é positron, E menos é elétron, mas aqui o E mais é lacuna, tá? Ou se você preferir, você poderia trocar por H mais e E menos, para lembrar de lacuna ou buraco, e esse aqui elétron, tá? Então, na criação de um par, se você for criar um par, né, a aniquilação é só o processo contrário. Então, vejam só, nós vamos abordar aqui a questão de criação. Eu quero criar um par. Para isso, eu tenho que ter a conservação de energia. Alguém tem que fornecer a energia para esse sistema, porque o delta de energia que eu vou ter ao criar um par é criar um elétron lá na banda de condução e simultaneamente criar uma lacuna lá na banda de valência. O elétron tem momento K e a lacuna K do elétron e a lacuna tem momento K da lacuna. Então, na verdade, eu estou criando quem? Isso mais isso. Então, eu teria o quê? E0C mais H cortado quadrado, o K do elétron que foi criado, menos o mínimo lá, ou no ponto em que ele tivesse sido criado, né, sobre 2 vezes massa efetiva, menos esse nível de Fermi. Veja que isso aqui não influencia em nada, né, esse potencial químico sendo introduzido. Então, esse aqui é o elétron que foi criado, só que eu tenho que adicionar a energia da lacuna. Então, essa aqui é a energia do elétron que foi adicionado, foi criado. Eu criei um par. Não tinha, criei um, coloquei um elétron na banda de condução e um elétron na banda de valência. Estou criando quem? Uma lacuna com essa energia. H cortado K do buraco, eu vou colocar um subíndice H quadrado, dividido por 2 vezes a massa desse buraco efetiva, menos EV0, mais o nível de Fermi. Certo? Então, essa é a energia que foi adicionada ao sistema, e esse delta de energia tem que ser suprido por alguém. Normalmente, fótons, né? Então, basicamente, você teria aqui, sei lá, um sistema assim, né? Esse aqui seria o vetor K, esse aqui é o eixo das energias, e você, com algum mecanismo, incidiu lá um fóton de energia E, do fóton igual a H cortado ômega. Esse fóton arrancou um elétron daqui, ou seja, criou uma lacuna aqui, de momento K da lacuna, e jogou esse elétron para cá, em torno do mínimo K0, né, que seria o K0, jogou um elétron com momento KE. Esse delta de energia aqui tem que ser suprido por alguém. Tá? Tem que conservar energia. Fônon, normalmente fônons não têm energia suficiente para fazer isso, mas alguém tem que ter suprido essa energia para que você crie um par. Então, criação do par.
a criação do par, você tem a energia do elétron mais a energia da lacuna. Perceba o seguinte, ó, o potencial químico vai embora nessa conta e você vai ter E0C menos E0V, essa quantidade aqui, ó, E0C menos E0V é a energia do gap. Então, basicamente, olha só, o delta de energia tem que ser quem? A energia do gap, no mínimo a energia do gap. Isso, em termos de partículas elementares, corresponderia na criação de um par elétron-pósitron ao 2mc², 2 vezes a massa de repouso. No mínimo isso, para criar um par. Aqui no caso é no mínimo a energia do gap, mais as energias cinéticas que cada uma dessas partículas vai ganhar. Tá? Então você vai ter mais a energia cinética do elétron, que vive lá em torno do ponto K0. Esse elétron vive lá em torno desse ponto. E a energia cinética do buraco, que nesse caso aqui a gente representou como sendo um buraco centrado em algum ponto aqui perto de zero. Esse é o mínimo, é o máximo da banda de valência, essa energia cinética é em torno desse ponto. Então você vai ter, no mínimo, o band gap, precisa vencer o gap, mais energias cinéticas que são entregues às partículas. Essa é a situação que você tem para fazer essa ação num sistema, por exemplo, de fotocondutividade, em que você incide luz. O fóton tem que ter no mínimo a energia do gap. E isso te dá uma dica de como medir o band gap, porque você pode incidir radiação eletromagnética no material e verificar onde começa a haver um aumento expressivo da fotocondutividade por uma absorção considerável de fótons. Isso é uma medida que te dá informações sobre o gap do material, medidas de absorção óptica, né? Porque o fóton que não é absorvido é porque ele não tem energia suficiente, ele pode ser espalhado e tudo mais, mas ele não tem energia suficiente para promover elétrons aqui. Na medida em que você começa a incidir fótons capazes de promover essa ação, é claro que no band gap indireto a gente já vai discutir um pouquinho mais a respeito, mas suponha que fosse gap direto, o fóton é capaz de fazer isso. Ele vai ser absorvido, e isso vai atenuar a radiação eletromagnética que passa por esse meio. Então, por uma medida de absorção óptica, você consegue ter informações do gap. Normalmente, você vai ter algo assim, ó, em termos de o coeficiente alfa de absorção em função de ômega, em função da frequência. Ou o pessoal também faz em função do lambda, tá? Mas aí fica trocado, porque ômega é inverso de lambda. Eu estou olhando em frequência aqui. Tá? Você vai ter aqui zero de absorção e a partir do ponto em que mais ou menos a frequência do fóton corresponde ao gap, exatamente nesse ponto você começa a ter absorção considerável. Claro que tem outros efeitos aqui chamados de excitons e tudo mais, mas grosso modo é isso aqui, você tem zero de absorção e a partir do momento em que, ou uma absorção muito pequena, e a partir do momento em que você atinge o gap, isso aqui começa a crescer de forma mais significativa e o coeficiente de extinção da radiação eletromagnética aumenta, porque o fóton é capaz de ser absorvido criando um par. Então você cria pares elétron-buraco no material. É uma forma de, por exemplo, tirar informações do gap do material. Esse é um ponto importante. Um outro ponto importante, tá, é que não só a energia tem que ser conservada, então a conservação de energia implicará que esse ΔE tem que ser suprido por alguém, e esse cara, por exemplo, é um fóton de frequência H cortado ômega, de frequência ômega, energia H cortado ômega,
que você pode escrever também assim como HC sobre lambda, onde aqui o H é a constante Planck não normalizada. Por isso também muitas vezes se plota isso em função do comprimento de onda. Ou pode ser que tenha um somatório de partículas. Né? Pode ser, eventualmente, que tenha um somatório de partículas finais, com energias das. Desculpa, somatório de partículas iniciais, com somatório de partículas iniciais. Aí você pode questionar o seguinte, tá, mas e o processo de aniquilação? Exatamente a mesma coisa, só que na ordem trocada. Você já tinha o par, você já tinha esta energia. Suponha a band gap direto aqui também, para simplificar por hora. Então, você tem um elétron aqui e um buraco aqui, eles recombinam. Então, o processo de aniquilação também pode ser chamado de recombinação. Recombinação. Na hora que ele recombina, ele emite energia que vai ser entregue para outras partículas. Fônons, fótons, seja lá o que for, mas vai haver na recombinação uma entrega de energia para o meio exterior aí. Então, na hora que recombina, emite uma quantidade de energia correspondente à energia do par. Tá? A energia do par, ela é no mínimo isso aqui, energia do gap, mais essas quantidades aqui. Existem situações de pares ligados, como se fossem formando um átomo, e essas são chamadas de excitons. A gente pode discutir isso em outro momento. Tá? Bom, então, do ponto de vista da conservação de energia, ok, a energia do par é suprida por alguém, por exemplo, um fóton. Tá? Então, isso aqui é importante mencionar no processo de criação. Aí você pode pensar todas as questões a respeito do processo de aniquilação ou de recombinação. A diferença entre a criação e a aniquilação é quem são as partículas iniciais e quem são as partículas finais. Tá? Então, por exemplo, num processo de aniquilação, num processo de criação, você tem um fóton, eu vou usar a letra gama para denotar fóton. Você tem um fóton e, digamos assim, você cria um par. Então, esse aqui é o processo de criação. Um fóton foi absorvido e criou-se um par. No processo de recombinação, você tem um par, eles recombinam e desaparecem, portanto, emitindo fótons mais fônons. Eu vou representar pela letra pH. Aqui também pode ser que você tivesse fônons. Então, fônons e outras partículas que você queira, né? Então, na hora que recombina, emite fóton, fônon e etc. As leis de conservação devem ser sempre cumpridas. Então, a primeira das leis aqui era a conservação de energia. Conservação de energia. Ou seja, o somatório das energias no início igual ao somatório das energias do final. Somado sobre tudo que tem no início, somado sobre tudo que tem no final. A energia do par, como foi colocado aqui, energia do par, ela é simplesmente dada por esse ΔE que eu mencionei, que é a energia do gap mais as energias cinéticas. Vou escrever em termos dos momentos. H cortado quadrado, K quadrado do buraco, sobre 2 vezes massa efetiva do buraco, mais a energia cinética do elétron massa efetiva do elétron. Agora, em termos de momento linear, ou seja, existe também a lei de conservação de momento linear, momento angular também. Então, o spin do elétron e o spin da lacuna tem que, de alguma maneira, somar momento angular total, início e fim. Tem que ter regras de conservação para momento angular. Eu não vou chegar até momento angular, mas
simplesmente vou considerar aqui a conservação do momento linear, ou massa vezes velocidade para partículas não relativísticas, né? Ou H cortado K, então conservação do momento angular, do momento linear, desculpa, momento linear, implica que o somatório de todos os momentos no início das partículas envolvidas seja igual ao somatório de todos os momentos das partículas no final. Se você dividir isso aqui por H cortado dos dois lados, isso aqui é o equivalente ao somatório dos vetores de onda do início igual ao somatório dos vetores de onda no final, início e fim. Então, no caso em que você tem uma criação de par, tá? Então vou supor aqui de novo a criação, a mesma coisa você pode pensar para a recombinação. Veja só, o K do elétron mais o K do buraco que foi criado, isso aqui é o que foi criado, tem que ser igual, isso aqui corresponde a um delta de momento total, né? A um delta K. Isso aqui tem que corresponder a algumas partículas que foram necessárias para fornecer essa quantidade de momento. Então, por exemplo, pode ser o K do fóton, que foi inserido, mais o K do fônon. Quantos fótons tiver, quantos fônons tiverem envolvimento nesse processo. Mas, essencialmente, é isso, tá? O somatório do momento no início e no final do processo tem que se manter. E é aqui que vem alguns aspectos importantes de serem discutidos, e eu pretendo discutir eles agora. Tá? Então, veja só, não basta ter a energia suficiente para promover os elétrons de uma banda para outra, ou seja, para criar o par elétron-lacuna. É necessário que nesse processo também a conservação de momento linear seja satisfeita, e também, como um adicional, o momento angular seja satisfeito. Mas aqui, esses dois são os mais importantes, tá? São regras de seleção fundamentais. Então, vamos lá discutir um pouquinho dessa situação. Para tanto, eu vou discutir um pouco de fótons e fônons. Fótons e fônons. Fazer um comparativo entre eles. Bom, para começo de conversa, que a energia de um fóton corresponde simplesmente a hc sobre lambda, onde c é a velocidade da luz, é a mesma coisa que o h cortado ômega, só que aqui entra c da luz, a velocidade da luz, no vácuo. E aqui nota o seguinte, tá? Eu estou considerando o lambda no vácuo do fóton, ele muda dentro do meio material, ele se torna um pouco menor, a velocidade muda também, mas só para a gente ter estimativas. Então, sem ficar entrando muito em detalhismos a respeito do fato de que a velocidade da luz no meio material muda, o comprimento de onda muda. Na verdade, para calcular a energia do fóton, eu precisaria do H cortado ômega, e a frequência é independente do meio material. Então, aqui eu vou me referir à velocidade da luz no vácuo e ao lambda no vácuo. Então, no vácuo. E é medido isso aqui, obviamente, em metros, né? A velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a 8, aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. O fônon, ele tem a mesma coisa. Eu vou escrever aqui como pH, subíndice pH, para lembrar fônon, só para diferenciar do fóton. Essas palavras são parecidas em inglês, então as duas escrevem com pH, fônon e fóton. Então, meio estranho, né? Vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um gama no fóton aqui, gama, e vou colocar o subíndice pH para o fônon. Ou poderia colocar S de sound também, poderia ser uma alternativa. É a mesma coisa, tá? É o H cortado ômega, onde ômega é a frequência associada. Mas isso aqui, ó, pode ser escrito como o H vezes a frequência do fônon, e a frequência do fônon corresponde à velocidade do som
dividido pelo lambda. O lambda aqui, obviamente, o lambda associado ao fônon. Ou simplesmente eu posso escrever ainda aqui, ou adicionalmente eu posso escrever ainda que o momento do fóton em módulo, isso aqui corresponde a quem? Ao H cortado vezes o K do fóton, que é a mesma coisa que H sobre lambda, é a mesma coisa que H sobre lambda e que é a mesma coisa que a energia do fóton dividida por C. Ao passo que para o fônon, o momento, ele corresponde à mesma coisa, né? É o H cortado em módulo, é o H cortado vezes o K do fóton, desculpa, o fônon em módulo. Só que para o fônon, eu vou ter H sobre o lambda do fônon. Certo? Note o seguinte, a velocidade do som no meio material é associada, a velocidade do fóton é a velocidade da luz, a velocidade do fônon ela é associada à velocidade do som em um meio material sólido. Tem a seguinte ordem de grandeza: 10 na 4 metros por segundo. Perceba que 10 elevado a 4 metros por segundo é 4 ordens de grandeza de diferença, pelo menos, em relação à velocidade da luz naquele meio. Então, nota o seguinte, se você tiver o mesmo lambda vai corresponder a... O mesmo lambda para um fóton e para um fônon vai corresponder a uma energia muito maior do fóton, por causa do fator velocidade. Na realidade, 4 ordens, 3, 4 a 5, aí depende do material, 3, 4, 5 ordens, mas são, no mínimo, 3 ordens de grandeza maior a energia do fóton. O que eu estou dizendo aqui? Pegue o mesmo H sobre lambda para um fônon e para um fóton. Para que um fóton tenha esse momento, H sobre lambda, com o mesmo lambda para os dois, o fóton tem que ter um fator de 10 na terceira, pelo menos, ou 10 na quarta, dependendo da situação, vezes a energia do fônon. Por outro lado, se você considerar a mesma energia para as duas partículas, a mesma energia, pega a mesma frequência do fóton e do fônon, a mesma frequência agora, não o mesmo lambda, agora a mesma frequência. Mesma energia para um e para outro. O fóton vai ter um momento associado 3 a 4 ordens de grandeza menor do que o fônon. É sempre por causa desse fator velocidade, né? Eu posso escrever isso aqui também, como a energia do fônon dividido pela velocidade do som. Eu só estou usando aqui da ondulatória o fato de que ômega é a velocidade da partícula vezes K. Isso aqui vem da ondulatória, que é a mesma relação que me diz que isso aqui é 2π vezes F, que é igual a V 2π sobre lambda. Ou seja, é a mesma relação famosa da ondulatória, V igual a lambda F, escrita de uma maneira diferente. Né? Só que para o fônon, a velocidade é a do som, e para o fóton é a velocidade da luz. Tá? Então, dada a frequência, se você pegar duas partículas, um fóton e um fônon, com a mesma energia, o momento do fóton será dividido pela velocidade da luz. Eu estou falando em módulo, tá? E o momento do fônon será dividido pela velocidade do som. Como isso aqui é muito menor do que esse, naturalmente que na mesma energia um fóton carrega muito menos momento linear do que o fônon. Ao passo que com o mesmo lambda, se você pegar duas partículas, um fóton e um fônon de mesmo comprimento de onda, ou seja, de mesmo vetor
de mesmo lambda, melhor dizendo, né, com o mesmo momento, o fóton terá muito mais energia. Tá? Essa é a ideia. Então eu posso dizer assim, ó, o fóton ele carrega muita energia numa dada frequência em pouco momento. Agora, o fônon, ao contrário, eu posso carregar uma grande quantidade de momento linear e ter baixa energia. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Tá? Alguns exemplos característicos. Se você pegar um fóton de 1 elétron-volt, um fóton com energia de 1 elétron-volt. Aliás, isso também é uma coisa interessante, tá? Energia da ordem de 1 elétron-volt. Energia de 1 elétron-volt. Vamos colocar numericamente aqui esses fatores. Para o fóton, energia igual a 1 elétron-volt. Isso corresponde a um lambda, você pode fazer essa conta, né? Você simplesmente pode calcular a frequência associada. A frequência associada a 1 elétron-volt. Eu fiz essa conta rapidamente numa calculadora. Mas deixa eu apagar esse quadro aqui e colocar os números com maior precisão aqui. Mas lembre dessas expressões. Um detalhe importante, tanto o fônon quanto o fóton são partículas de dispersão linear, tá? Isso aqui é para dispersão linear. Dispersão linear significa que a energia se relaciona diretamente com o momento, é velocidade vezes momento da partícula. Que, claro, na mecânica quântica é o famoso H cortado vezes ômega. E o momento, tá, na mecânica quântica é H cortado vezes K. Então veja que você pode simplesmente dividir energia por velocidade e obter momento linear para essas partículas. É assim que funciona a dispersão linear de uma partícula cuja relação de dispersão satisfaz a ideia de que o K vezes a velocidade é o ômega. Se você multiplicar aqui por H cortado e aqui por H cortado, você tem energia desse lado igual a V vezes P. Essa é a ideia. E claro que nesse caso, esta relação aqui também te diz que V é igual a lambda vezes F. É a outra forma possível. Né? V igual a lambda F. Deixa eu apagar aqui e escrever que fique claro no quadro. Essa expressão aqui implica V igual a lambda F, ou em outras palavras, você pode dizer que o momento é o H de Planck sem dividir por H cortado, sem dividir por 2π, né? Que é o caso do H cortado, é o H dividido por lambda, e a energia você pode escrever assim, ó, é o H vezes a velocidade da partícula associada dividida pelo lambda. Tá? Então essas são as relações de dispersão lineares. Só para a gente ter uma ideia numérica, você pode anotar esses números, tá? O H de Planck, ele corresponde a 626 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundos, que se você quiser, você pode expressar em elétron-volts vezes segundo, e é muito mais prático em muitos dos cálculos que a gente trata aqui. É aproximadamente esse número, tá? Vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 a menos 15 EV vezes segundo. E o H cortado, né, que é o H sobre 2π, em elétron-volts, ele, em joules, ele é da ordem de 1 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo, mas em elétron-volts ele corresponde a 6,59 ou 6,6 vezes 10 a menos 16 elétron-volts vezes segundos. Então essa é a ideia. Para a luz, para C igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, o HC, que seria esse termo aqui, ó, que aparece no cálculo da energia, o H vezes C vai te dar um fator, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui, 1,24 vezes 10 elevado a menos 6 elétron-volts vezes metro. Você está multiplicando a constante de Planck por metro por segundo, né? Então aqui, ó, você vai multiplicar esse cara por 3 vezes 10 a 8. Tá?
Se você quiser para o som, para fônons, vibrações da rede do material, o HV vai ser da ordem de, usando também elétron-volts, vezes segundo, o H vezes V vai ser da ordem de grandeza, né? Não estou nem colocando, porque cada material tem uma velocidade do som característica, mas esse cara vai ser da ordem de 1,24, se eu usar um 3 vezes 10 elevado à quarta aqui, 4 ordens de grandeza menor, ou seja, 10 a menos 10. Essa é a ordem de grandeza para fônons, ordem de grandeza. Ok? Então, se nós considerarmos um fóton de 1 elétron-volt, sempre guarde bem essas informações, um fóton de 1 elétron-volt. Uma referência de energia, né? 1 elétron-volt. 1 elétron-volt. Se eu pegar um fóton, veja só, o lambda associado a 1 elétron-volt, eu posso calcular daqui, né? Quanto é que é o lambda? O lambda será simplesmente, ó, lembre que E é igual ao HC dividido pelo lambda para o fóton, eu posso simplesmente, então, dividir pela energia. O lambda é o HC dividido pela energia. Para um fóton, então isso aqui vai dar 1,24 vezes 10 a menos 6 elétron-volts vezes metro, dividido por 1 elétron-volt, ou seja, vai ser igual a 1,24 micrometros. Essa é o comprimento de onda do fóton. Se eu tenho o comprimento de onda do fóton, eu posso calcular o K do fóton, é simplesmente 2π dividido pelo lambda. 2π dividido pelo lambda, consequentemente, será dado por 2π dividido por esse número aqui, 1,24, mas se eu considerar 1, só para colocar ordens de grandeza aqui, esse número aqui dá um fator de 6 aproximadamente, né? Aproximadamente, ordem de grandeza, ordem de 2π sobre esse 1,24, vou colocar ordem de 6, 5, por aí, vezes 10 elevado a sexta radianos por metro. É isso que eu vou ter para o K do fóton. Claro que se eu quiser multiplicar pelo H cortado, eu vou ter em unidades de momento linear, mas eu estou olhando o K. O K da ordem de 6 vezes 10 a sexta. Eu posso muito bem medir momento em unidades de, se eu normalizar em unidades de por metro, né? Ou metro a menos 1, ou radiano por metro. Se alternativamente eu pegar um fônon, vejam só, um fônon com a relação E igual ao HV dividido pelo lambda, um fônon com o mesmo lambda, veja só, se eu quiser pegar o mesmo lambda que do fóton, eu vou ter esse número aqui dividido por 1,24 micrometros e eu vou ter a energia em elétron-volts. Então, se eu pegar algo da ordem de 1,24 micrometros para um fônon de 1,24 micrometros, que corresponderia à mesma quantidade de momento linear desse fóton aqui, de 1 elétron-volt, para um fônon, essa energia corresponderia a 1,24 vezes 10 a menos 4 elétron-volts. Ou seja, 4 ordens de grandeza menor a energia. Porque eu teria que pegar esse número, esta ordem de grandeza, 10 a menos 10, dividido por 10 a menos 6, ainda ficariam 10 a menos 4. Tá? Mas, se eu quiser, e é importante notar, dentro de um material existe um limite para a energia dos fônons. Mas se eu pegar aqui como um exemplo, tá? Considerando como um exemplo apenas numérico, se eu pegar um fônon de 1 elétron-volt para 1 elétron-volt, aliás,
Eu vou pegar um número mais realista num sólido, tá? Um limite bem considerável aqui. Para 10 ou 100 milieletronvolts, para 100 milieletronvolts, eu vou chegar a um lambda que corresponderá a HV dividido por essa energia. É o H vezes a velocidade do fônon aqui, né, esse número aqui, dividido por essa energia aqui, que seria correspondente a 0,1 elétron-volt. Então eu teria um lambda considerável da ordem de 1,24 vezes 10 elevado a menos 11. Né? Não, desculpa, menos 9. Se eu não fiz nenhuma besteira, vejam só, é esse número dividido por 0,1 elétron-volt. Você vai ter 1,24 vezes 10 elevado a menos 9 metros. E isso aqui vai dar um K da ordem de grandeza, é o 2π sobre este lambda do fônon, da ordem de 10 elevado a 10 metro. Ordem de grandeza, tá? Não estou preocupado com o número exato, mas a ordem de grandeza. Então vejam só, importante lição. Com 1 elétron-volt em um fóton, eu tenho muita energia, pouco momento. 10 na sexta de momento, né? Em unidades de radiano por metro. Ou 10 na sétima. Se você considerar esse 6 mais perto do fator 10, seria um fator da ordem de 10 na 7 radianos por metro. Tá? Ao passo que um fônon, limite superior de energia para fônons acústicos em geral, pode até ter alguns materiais com valores distintos, mas vamos considerar aqui um fônon bastante energético. Para fônons, isso aqui é bastante energético. Mas comparado com esse fóton, é 1/10 da energia. É 1/10 da energia desse fóton. Só que você tem um momento 10 elevado a 10 metros. A menos 1, né? Desculpa. 10 elevado a 10 metros a menos 1 aqui. 10 elevado a 10 metros a menos 1. Ou radianos por metro. Vou colocar a mesma unidade para ninguém brigar, né? É da ordem de 10 elevado a 10 radiano por metro. Ou seja, eu tenho 1/10 da energia e 1000 vezes o momento. Então, lição importante, o fóton provê energia. O fônon provê, claro, energia também, mas principalmente em interações ópticas, momento linear. Agora veja só o seguinte, tá? Com esses números em mente aqui. Se você pegar o silício como exemplo, a estrutura de bandas do silício na direção 100 do cristal, que é onde ocorre o mínimo, isso aqui é em relação a 2π sobre A, 100, essa é a direção cristalográfica do K. Tá? Esse número aqui, tá? Ele nessa direção, que seria o 0, esse aqui seria a banda de condução do silício, eu teria a banda de valência centrada em 0 aqui. O band gap é da ordem de 1 elétron-volt, veja só, é 1,1, mas eu vou considerar aqui da ordem de 1 elétron-volt, veja só. Esse número aqui, vamos dizer, é da ordem de π sobre A, esse ponto. É um pouco mais, né? É da ordem de 1,5, ele não está perto do limite superior, mas ele é da ordem de π sobre o parâmetro de rede. Tá? Esse K0 aqui. O K0 é da ordem de π sobre A. E o A típico de um material, eu vou até colocar assim, da ordem de 2π sobre A. Da ordem de 2π sobre A, facilitar a conta. O parâmetro de rede típico de um material é da ordem de 5 angstrom. Típico, né? O parâmetro de rede típico. Então, isso aqui é da ordem de 10 elevado a 10
radianos por metro. Okay? Isso é uma importante conclusão. 10 elevado a 10 radianos por metro. Veja só que um fóton pode prover 1 elétron-volt de energia com um momento linear P em módulo dividido pelo H cortado igual K, né? Momento linear já normalizado pelo H cortado igual K da ordem de 10 elevado a 7 radianos por metro. Portanto, uma vez que eu tenha que conservar energia momento, veja só aqui, um par elétron-buraco, o par elétron-buraco, ou buraco-elétron, ele tem uma energia para se formar que corresponderá, no caso de pegar exatamente o gap, de ir daqui para lá. Nessa situação, é a energia do gap mais H cortado quadrado, K0 quadrado dividido por... Desculpa, em torno do mínimo, né? É a energia do gap. O delta de energia é a energia do gap, porque o elétron aqui ele tem o mínimo de energia, que é exatamente o EC, 0, e esse cara aqui é o EV0, então o par tem energia que é exatamente essa diferença, corresponde à energia do gap. Mas o momento do par em módulo, o momento do elétron dividido pelo H cortado, vetor, mais o momento do buraco dividido pelo H cortado, vetor, em módulo, vai corresponder a quem? 0 para a lacuna, esse cara tem momento 0, está centrado em 0 nos vetores de onda K, mais K0, H cortado, que é o momento desse elétron aqui em torno desse ponto. Ou seja, módulo de K0, ou seja, da ordem de 10 elevado a 10 radianos por metro. E o silício, lembre bem, é band gap indireto. Band gap indireto. Não dá para satisfazer a conservação de momento linear e de momento angular simultaneamente. Desculpa. Não dá para satisfazer a conservação de energia e momento linear simultaneamente com um fóton. Porque um fóton ele só consegue providenciar a energia necessária para ir daqui para lá. Da ordem de 1 elétron-volt. Né? Se você tem esse 1 elétron-volt aqui. Mas não tem como providenciar esta diferença de momento. Eu preciso considerar a conservação de momento. Então, o que é que vai acontecer nesse processo? O elétron vai pegar a energia do fóton e vai pegar o momento de um fônon para ir para lá. Então, esse cara daqui até aqui é um fóton, que pode até ter uma energia um pouquinho menor. Quanto menor, o quanto é a energia do fóton. E para ir daqui para lá, ele vai pegar um fônon. Porque um fônon tem essa quantidade de momento disponível. Só que isso é um processo de segunda ordem, tá? É um processo em segunda ordem. Vou chamar assim segunda ordem. Primeira ordem é ir direto. Segunda ordem por que segunda ordem? Porque depende de uma condicional E, né? Tem que acontecer as duas coisas. E, ou seja, absorver o fóton e absorver o fônon. Ou primeiro absorver o fônon e depois absorver o fóton. Essas duas coisas interferem. Mas efetivamente eu preciso disso e isso. Preciso de dois eventos acontecendo. Tá? Então, no caso, para conservar tudo, eu preciso que o elétron absorva o fóton e absorva o fônon. Se for o silício, o germânio é a mesma coisa, só que o gap é um pouco menor. O parâmetro de rede muda, mas as ordens de grandeza não mudam. Isso é o que é mais importante. As ordens de grandeza associadas que eu estou colocando aqui são ordens de grandeza. Não estou falando, nesse material é exatamente isso. É típico de semicondutores, germânio, silício. Para band gap indireto, o que tem que acontecer é isso. O fóton vai providenciar a energia.
Mas essa quantidade aqui é o fônon que vai prover. Okay? É um fônon. Então eu preciso ter um processo indireto. Ou seja, eu pego a energia do fóton, mas precisa de alguma coisa a mais, que é o fônon, é a vibração da rede, que pode ser ou porque o elétron entregou esse fônon, ou porque ele absorveu um fônon, e isso dependerá, obviamente, da temperatura, para ir desse estado virtual, tá? Porque aqui, inclusive, a primeira transição, seja absorvendo um fóton primeiro ou um fônon primeiro, vai para um estado proibido. Mas é um estado virtual. Na mecânica quântica, isso é permitido por pequenos intervalos de tempo. Partícula ir para um chamado assim estado virtual. É um estado que não é permitido, mas ela vai ficar só um ΔT ali e já vai absorver outra partícula, no caso, fônon, ir para um estado permitido. Tá? Então, no caso do band gap indireto, só a luz não é suficiente. E esse que é o importante de ser notado. No band gap indireto, eu preciso de um processo em duas etapas. Bom, mas mesmo assim o silício é usado para fazer células solares e tudo mais, embora o ideal para tratamentos em processos ópticos seja band gap direto, porque aí só a luz é capaz de fornecer já toda a transição necessária que você tem. Então, o band gap direto comparativamente as energias associadas em um semicondutor, comparativamente você teria o seguinte, tá? Num band gap direto. Um exemplo é o arseneto de galho, cujo gap é da ordem de 1,4 eletronvolts, se não me falha a memória, tá? Mas é alguma coisa parecida com isso. Você vai ter aqui os vetores de onda K, a energia em função de K, o mínimo da banda de condução, coincide com o máximo da banda de valência. Esse aqui seria o EC0 e esse aqui o EV0. Tá? E0V ou EV0. Aqui o gap é direto. Porque, veja só, o fóton ele provê essa quantidade de momento de energia, desculpa, e o momento linear associado é um pequeno deslocamento tão desprezível na escala de momento atômica do material, que é como se você considerasse, tá? A consideração no band gap direto é como se você considerasse que a variação de ΔK, que vai corresponder ao 10 elevado a 7 em módulo aqui, né? É simplesmente o K do elétron mais o K do buraco aqui. Se você pegar um elétron e um buraco, ambos, um com K e outro com menos K, daria zero, né? Você pega esse cara e aquele um com momento K e outro menos K. Daria aproximadamente zero. Então você considera zero mesmo. Esse 10 na 7 radianos por metro para essa escala, que é parametrizada por 2π sobre o parâmetro de rede, e cuja ordem de grandeza é 10 na 10 radianos por metro, esse 10 na 7 do fóton que é absorvido ao ir daqui para lá, então você tem um fóton dH cortado ômega de energia, que vai ser da ordem do gap ou maior ou da ordem do gap, essa energia aqui simplesmente vai fazer transitar diretamente o elétron que estava aqui, deixando um buraco, para um ponto na banda de condução, preenchendo aquele ponto, diretamente. Ou seja, se você tiver um fóton de energia maior, ele vai pegar um elétron daqui e vai transitar o elétron para lá. Há um pequeno deslocamento de vetor de onda K, mas ele é tão pequeno que é desprezível nessas escalas. Tá? Então, você considera que o elétron tem momento K e que o buraco teria somada, né, essas quantidades aqui, momento menos K. A transição é direta, né? A transição é direta. O elétron está aqui K e o elétron estava aqui K, ele vai para lá com o mesmo K, ou seja, ele deixou um buraco aqui com o momento menos K para conservação de momento linear.
E como em energia é tudo módulo quadrado, não tem muita importância essa consideração da escala de energia. Que nem precisa ser módulo ao quadrado, é módulo do delta K. Simplesmente. Desculpa, tinha um 2 aqui que não era necessário. Então, no band gap direto, o fóton faz o serviço. Eu só preciso mesmo da energia, porque a transição se dá indo em linha reta daqui para lá. Eu não preciso ir desse ponto para aquele mínimo, ou para outro ponto lá. Se eu estiver pensando em transições em torno dos mínimos, tá? Então, o arseneto de galho faz isso. O fóton tem momento desprezível e você simplesmente cria o elétron com momento K e o buraco com o momento menos K do elétron. Esse somatório dessas duas quantidades aqui te dá um momento final aproximadamente zero, tá? Delta K aproximadamente zero. E isso vai fornecer uma transição direta. Eu não preciso de nada intermediário, no caso do band gap direto. Tipicamente, as curvas de absorção em band gap direto são ordens de grandeza, pelo menos uma ordem de grandeza maior em termos de absorção do que no band gap indireto. Porque no band gap indireto você precisa de duas etapas, dois processos. Probabilisticamente você poderia pensar assim, ó, isso aqui é a probabilidade de absorver um fóton. Probabilidade de absorver um fóton. Naquele caso, você tem que multiplicar a probabilidade de absorver um fóton ou emitir um... Desculpa. Naquele caso, você tem que multiplicar a probabilidade de absorver um fóton pela probabilidade de absorver ou emitir um fônon. Então, é um produto de probabilidades. Que como são números menores do que 1, é probabilidade, em geral menor que 1, você vai ter um número menor que 1 vezes outro menor que 1 dá menor ainda. Por exemplo, se fosse 50% a probabilidade de absorver o fóton vezes 50% a probabilidade de absorver ou emitir um fônon, você teria aqui 0,25. Né? É menor, diminui. Então, claramente, o band gap direto ele é mais interessante para processos ópticos. Só um detalhe, tá? Um elétron volt, como a gente mencionou aí, 1 elétron volt corresponde a 1,24 micrômetros para fótons. Né? Então, se for fóton aqui, fóton é isso aí. Se você pegar a região do visível, ela corresponde em lambdas a um range que vai de 700 nanômetros. Vou colocar aqui o maior lambda para o menor lambda, até 350 nanômetros. Tá? Esse é visível. Para cada visível, para maiores lambdas você tem o infrared, o infravermelho, e para lá você tem o ultravioleta, raio-x, raio gama, etc. Para baixo do infravermelho ainda você tem o espectro de RF, as ondas de terahertz e tal, mas o RF está bem abaixo do infravermelho. Tá? Então, em lambdas, você tem lambdas bem maiores. Então, essa região bem particular de lambdas é a região do espectro do visível, que vai entre 700 nanômetros e 350 nanômetros. A partir do 350, como eu falei, começa o ultravioleta e para cima em lambda começa o infravermelho. Então veja que 1 elétron-volt é infravermelho. Ou infrared, né? É infravermelho porque é 1,24 micrômetros, maior que 700 nanômetros. Se você fizer a conta em termos de energia do fóton, isso aqui vai te dar, é claro que quanto menor o lambda, maior a energia, porque é maior a frequência. Isso aqui vai te dar algo na ordem de, excursionando aqui, eu tenho os valores, me permitam pegar aqui, é da ordem de 1,5 elétron-volts até 3, vou pegar exatamente aqui, 1,77, desculpa, 1,77 elétron-volts aqui até 3,55 elétron-volts.
Daí porque muita gente define que semicondutores são aqueles materiais cujo band gap vão até da ordem de 3,5 eletronvolts, porque é aonde o sistema ele pode ser excitado por fótons do visível ou menor. Passou para a banda do ultravioleta, já começa a ser uma transição entre isolante e semicondutor. Certamente, se estiver bem dentro do ultravioleta, você tem um isolante, em termos de tipo de material, por definição de material. Então, o limite superior do visível corresponde a fótons de 3,55 eletronvolts. E o inferior a algo da ordem de 1,6, 1,7 eletronvolts por aí. Depende exatamente da definição da região visível. Mas tipicamente é isso aqui, que é definido como um intervalo de luz visível. Tá? Então veja só, o silício, o germânio, o arseneto de galho, que são os mais comuns dos semicondutores, são semicondutores de band gap no infravermelho. Para o menor gap que você tem no material, é no infravermelho. Isso é importante que seja mencionado. Bom, dito isso, eu vou fechar essa discussão toda, incluindo no hamiltoniano efetivo todas as interações que eu posso ter. Tá? Então, hamiltoniano efetivo. Claro que eu posso complicar tanto mais quanto eu queira essa questão aqui, mas se eu souber resolver esse hamiltoniano, considerados eventualmente campos externos e coisas do tipo, né, eu vou ter a maior parte dos efeitos em semicondutores que eu quero. Então, basicamente, eu vou ter algo assim. Tá? O hamiltoniano total do sistema vai ser dado como um somatório de, já considere aí o potencial químico, né? Esse é 0 mais H cortado quadrado K quadrado sobre 2m do elétron na banda de condução menos o potencial químico vezes o operador de número dos elétrons, que é este operador aqui. Então, esse aqui, partícula livre do tipo elétron na banda de condução. Estou esquecendo aquele zero de energia, que é uma constante lá, que corresponderia a se todos os elétrons estivessem na banda de valência, ocupando todos os estados, sem nenhum buraco. Mais o somatório sobre todo K e todo sigma dos buracos na banda de valência, que são criados na banda de valência, ou seja, a energia do buraco, menos um máximo da banda de valência, que corresponde a uma constante de energia potencial, efetivamente, se você quiser pensar assim, mais o potencial químico, operador de número das lacunas, dos buracos, e aí você pode ter processos que envolvem o seguinte, tá? Mais somatório sobre todo K, todo Q e todos os spins. Eventualmente pode ter processos com mudança de spin, mas não vou considerar eles aqui. Digamos que eu vou ter aqui um parâmetro, vou chamar assim de parâmetro D, que depende do K, pode depender do Q, tipicamente não depende do spin, aonde eu posso eventualmente criar um par elétron-buraco, ou seja, um elétron e um buraco. Sei lá, vou colocar assim. Se eu somar os vetores de onda, né, a soma tem que dar a quantidade Q. Menos K mais Q aqui. Vamos escrever assim. Com, obviamente, menos sigma, né? Eventualmente. Bom, aí dependeria de conservação de momento angular, mas isso aqui poderia acontecer se você, por exemplo, absorve um fóton de momento Q. Polarização, vou chamar a polarização do fóton de alfa. E é claro que você vai ter o processo
complexo conjugado aqui. Esses são constantes que podem depender da polarização também. Então, depende de K, depende de Q, depende da polarização do fóton. É uma constante, é um parâmetro aqui, onde você pode, então, aniquilar o par. Estou até esquecendo do spin, né? Como a gente nem está analisando os spins, eu vou simplesmente omitir o parâmetro de spin aqui. Tá? Vezes a criação de um fóton. E eu posso ter, então, mais um parâmetro. Eu vou usar a letra delta. Agora começa a faltar a letra, né? Mas, enfim. É a mesma coisa, só que para fônons. Vou usar a letra B para fônons. Eventualmente, o fônon também pode ter polarização. Aqui não é, aqui é a aniquilação do par, né? Então, basicamente, você vai ter D menos K mais Q. É um hamiltoniano efetivo. Mais tantos termos quanto você queira. Então, aqui é a energia livre. São as energias livres. Aqui é um processo de fótons. Esse aqui é um operador de aniquilação de um fóton. Absorve um fóton, cria um par. Recombina, emite um fóton. Tá? E aqui você tem o quê? Processos que envolvem fônons. Fônons ainda podem ter processos assim, olha. Somatório sobre fônons, vou chamar de delta linha aqui, que é o processo dentro da mesma banda. Você pode eventualmente criar um elétron, novo elétron, absorvendo um fônon. Sempre vai somar sobre todos os spins, é claro, mas o delta linha aqui, né? Mas a mesma coisa para lacunas. Mais lacunas. Troque C por D. Né? Troque C por D. C vai para D. E os constantes, claro, que podem mudar. Então, essencialmente, esse é o hamiltoniano efetivo que você pode ter. Elétron livre, lacuna livre, criação de par por fóton, aniquilação de um par ou recombinação com emissão de um fóton. Isso aqui é altamente improvável, mas seria a criação de um par por fônon, aniquilação de um par por fônon, processo de espalhamento de elétrons com emissão de fônon, processo de espalhamento de elétrons com absorção de fônons, e a mesma coisa você teria lá para lacunas, troca C por D. Esse seria o hamiltoniano um dos mais gerais. Claro que se pode escrever mais coisas aí, né? Campos externos e tudo mais. As estatísticas você tira claramente daqui, né? Então é só olhar o que tem de energia aqui, você já tira diretamente, né? Que é a estatística de elétrons em função da energia, desse termo de energia aqui. Isso aqui eu vou chamar de energia do elétron, isso aqui eu vou chamar de energia das lacunas. Seria dada simplesmente por 1 dividido por E elevado a beta energia, tudo isso aqui, né? Energia do elétron, isso aqui é toda a energia da lacuna. 1 dividido por beta E, tudo isso aqui, né? Podemos definir assim, mais 1. E a mesma coisa para as lacunas, só que com a energia definida por isso aqui. F das lacunas da energia das lacunas igual a 1 dividido por E elevado a beta E mais 1. Onde o E passa a ser tudo isso aqui. Seja para elétron, seja para lacuna. Claro que você pode definir um potencial químico efetivo.
ou seja, o EF dos buracos, e definir só isso aqui como energia aqui, só isso aqui como energia aqui. Então você teria um potencial químico efetivo para elétrons, que seria E de Fermi menos EC0, e para lacunas, que seria EV0 menos E de Fermi. Né? Esse aqui seria o E de Fermi das lacunas, seria o EV0 menos o E de Fermi verdadeiro do material. E para elétrons, você teria E de Fermi menos EC0. Esse seria o potencial químico dos elétrons. Você pode definir novos potenciais químicos. Se você definir assim, aí você teria beta E, seria só o termo cinético, menos E de Fermi dos elétrons, e aqui você teria beta E, que seria só o termo cinético, menos o nível de Fermi das lacunas. Dito isso, eu sei que esse tópico ele é um pouco mais, foi um pouco mais envolvido, porque usou uma notação um pouco diferente em alguns aspectos aqui. Então eu vou terminar por aqui, para que a gente possa seguir ainda as próximas etapas aí, discutindo efeitos de densidades de estados e cálculos de dopagem, efeitos de dopagem. Até a próxima, pessoal.